E está começando essa primeira edição do podcast da Digital Hunt. Aqui comigo, Marcela Sequias, Thales Aê! Henrique e eu apresentando, esse programa magnífico, Heitor Honorato. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos muito interessantes. O primeiro deles é a questão do neurodesign. Vamos entender aí com o Thales como que funciona tudo isso. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os primeiros passos para anunciar, o que você precisa considerar. E depois disso, a gente vai entrar num assunto muito interessante, que é um cafezinho e 10 regras para se aceitar um cliente na sua agência. Interessado? Preparado? Vamos dar início a esse podcast maravilhoso. Thales, é contigo. Cara, me explica que história é essa do neurodesign? Pois é. Primeiramente, já queria saudar vocês aqui e todo mundo que estiver escutando isso no presente, no passado, no futuro. No passado não tem como, mas é isso aí. Mesmo se eu não estiver mais nesse plano, você pode aprender um pouco com o que eu vou te falar hoje. Deus me livre. Exatamente. Já vai morrer? Não, ainda não. A quarentena não está sendo fácil, né? Mas então, o neurodesign, ele é uma incursão, né, que a gente tem dentro do próprio marketing e dentro do próprio design e dentro da neuropsicologia, que seria o quê? Seria os estudos baseados nas reações que as pessoas têm nos cérebros, nas ações que o cérebro toma de forma inata, nas ações que o cérebro toma de forma que a gente acha que a gente está escolhendo aquela ação como um controle do cérebro, mas que na verdade a gente não está realmente controlando aquilo. A gente tem vários pontos que a gente pode aprofundar. A gente começa... Um hábito, né? Isso, exatamente, como se fosse um hábito. Um ponto importante para a gente... Só porque eu acho que pode ser interessante para quem está ouvindo, você dá uma contextualizada por que você tem esse interesse, né? Essa fronteira entre psicologia e marketing. Sim. Conta um pouco assim de como que você veio parar nessa fronteira, para a gente entender melhor. Pois é, eu sou formado em psicologia, tenho umas horinhas extras em neuropsicologia também, e uma parte muito importante da minha vida agora tem sido o marketing, né, que eu tô entrando de cabeça de um jeito que eu nunca imaginei na minha vida. Aliando as duas coisas agora, né, eu descobri um livro maravilhoso que tá me introduzindo, né, nessa área mesmo, né, que engloba as duas. Acho que é um ponto inicial, e a gente pode ir aprofundando agora com o assunto mesmo. Então, o que acontece quando a gente fala de design? A gente sempre pensa na imagem causando impacto na pessoa, né? É uma coisa que a gente sempre começa pensando, causando impacto, gerando uma possível ação, né? Mas o que te faz prestar atenção naquela imagem? O que faz o seu cérebro ficar voltado para aquela imagem? Vocês sabem me falar? Não sei, cores, alguma coisa, sei lá, interna, sei lá, alguma emoção, sei lá, bate o olho, tá condizendo com a emoção que eu tô sentindo, ou tá me despertando uma emoção, não sei. Isso, exatamente. Quando a gente fala de despertar emoção, vocês concordam comigo que a gente está falando já sobre psicologia? Sim. Então, exatamente. A Marcela falou de cores. Então, vamos tratar da seguinte maneira. Vamos tratar que o nosso cérebro ele pode ser separado em duas partes para essa percepção. A parte que a gente vai chamar de sistema 1 e a de sistema 2. Pode ser? Sistema 1, okay. Vamos tratar como aquela parte do cérebro que a gente... É aquela parte rápida, de raciocínio rápido, raciocínio lógico, e que a gente não pensa muito para poder definir qual ação que a gente vai tomar. Esse é o sistema 1. O sistema 2 é a partir do momento que a gente foca a nossa atenção em alguma coisa, tá? Que vai ser aquela parte que a gente vai analisar, que a gente já vai ser totalmente o contrário do sistema 1, que esse sistema 2 ele já vai ser mais lento, né? Ele vai ser mais pragmático, por quê? Porque a gente vai querer vasculhar aquilo. Tá? Vamos separar dessas duas formas. Quando a gente está ali, por exemplo, no Instagram, a gente está lá passando, enrolando a barra para baixo, a gente está no sistema 1, né? E a gente, o que vai fazer a gente parar para entrar para o sistema 2, né? Esse é o grande questionamento que eu quero trazer. Por quê?
não adianta ser um designer que tem muito conhecimento, mas que não saiba causar desejo na pessoa, né? Causar uma emoção voltada para aquilo que ele acha que a pessoa tem que se sentir de acordo com a imagem que ele está produzindo. Então, por exemplo, se a gente vai vender cerveja, a gente vai precisar de uma imagem daquele copo bem gelado, daquela garrafa bem gelada, escorrendo água, né? Parece óbvio falando assim. Mas se a gente comparasse, se a gente colocasse esse copo que eu falei da cerveja trincando, toda lá, linda, maravilhosa, bem amarela, concentrada, cheia de cevada, e muita espuma só na parte de cima, né, escorrendo, e uma imagem só de Estamos percebendo um fã exímio de cerveja, né? Exatamente. E do lado tem um copo que a espuma já passou. É um copo de vidro comum, a cerveja já esquentou, não tem nada. Lagoinha. Não está bem iluminado a imagem desse copo, não tem nada demais. Também ainda parece muito óbvio do que chamaria mais a nossa atenção e do que chamaria mais a atenção de uma pessoa que gosta de cerveja. Então, nesse ponto, a gente entra no que a Marcela falou, que seria das cores. Seria muito importante, eu ia acabar trazendo, mas a Marcela já me adiantou um trabalho. A gente tem um negócio que chama fluência de processamento. A fluência de processamento, o nome é autoexplicativo também, mas é legal da gente pensar que a gente tem uma sinapse quando a gente vê alguma coisa do nosso desejo, né? A gente já vê e já bate a atenção ali. Esse é o momento que a gente vai passar no limbo. Eu vou chamar o limbo de um momento em que a gente está entre o sistema 1 e o sistema 2, que vai ser o quê? Aquela análise rápida que a gente vai fazer para ver se a gente vai prestar atenção e ver o que é ou não, né? Uhum. Essa parte do limbo, a gente pode tratar ela de uma maneira bem enxuta. É aquela hora que a gente olha, por exemplo, a gente passou, aí tava lá a cerveja bem amarela, brilhante, radiante e tudo, a cor ganhou a gente ali, né? A cor, indiretamente, a gente não vai pensar, nossa, que cor. Mas a gente vai pensar numa coisa de uma maneira inata. A cor vai fazer a gente parar ali. Por quê? Porque é diferente do restante das coisas, né? A gente tem um processamento visual muito rápido. Então, a partir do momento que a gente entra nesse contexto de ter parado, que a gente vai para o limbo. O limbo, nessa parte de decisão, o que o nosso cérebro acaba avaliando? O nosso cérebro acaba vendo o que é mais fácil encaixar. Então, por exemplo, se a gente está com vontade de tomar cerveja, o que vai acontecer quando a gente vê essa imagem que nos fez parar? A gente vai sentir aquela aguinha na boca lá da cerveja chegando e tudo, né? E aí, essa seria a fluência do processamento, que seria essa velocidade, o que acontece para a gente entrar para esse limbo. E entrar para o limbo seria passar para o passo adiante. Tudo isso que eu estou falando é mais para a gente pensar na questão de chamar a atenção de quem a gente quer que compre, né? De quem a gente quer que se torne um lead, por exemplo. E aí a pessoa vai passar a pensar nas primeiras impressões, né? Ela vai começar a analisar aquilo, e a primeira impressão, a gente fala disso para muitas coisas, principalmente, por exemplo, a gente está falando de relacionamento, um relacionamento com o cliente, no caso. O cliente, a primeira impressão dele vai ser uma primeira impressão que vai ser positiva. Por quê? Porque ele parou, ele está analisando, ele sentiu vontade, né? Baseado naquilo. A gente não pode deixar de analisar o fato de que o nosso cérebro, ele sempre vai fazer um julgamento sobre alguma coisa. É uma coisa que, assim, a gente pode se esforçar a vida inteira para falar assim, eu não julgo nada, não julgo ninguém, a gente faz. Né? O nosso cérebro faz naturalmente. Então, assim, esse processamento, a fluência do processamento é como se fosse um julgamento, né? A gente entra nessas primeiras impressões e a gente continua julgando, a gente continua analisando o porquê daquilo ser interessante para nós, só que de forma inata, né? A gente acaba analisando sem perceber. E aí o destaque visual nos leva a isso, né? Nos leva a ficar focado naquilo, e a gente entra na questão mais legal dessa parte para mim, que é a questão dos indutores emocionais.
né? O design começou a ganhar? Começou. Mas o que no design que vai fazer essa emoção vir? Que tipo de emoção que a gente vai conseguir trazer? A gente consegue direcionar a emoção que a gente quer que a pessoa sinta? Vocês acham que a gente consegue? Acho que, assim, dá para direcionar, mas não dá para determinar, vamos dizer assim, né? Não dá para fechar completamente. Eu fiquei pensando de forma leiga, o fato de eu ter falado cor é porque, assim, se é um estímulo visual, a gente está falando de uma propaganda visual, né? Pelo menos é assim que eu estava encarando. Um design mais visual, né? Então, o que vai te impactar, o que vai gerar qualquer estímulo sensorial mesmo, vai ser o que pular aos seus olhos, né? Porque se fosse um vídeo, talvez o som também complementasse, né? Mas como eu estava com essa ideia da imagem na cabeça, eu imaginei que o que para alguém, o que causa algum estímulo sensorial é uma cor, né? Então, por isso que eu tinha falado de cores, assim, muito legalmente. Uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo da cerveja. Chega para um cara que ama cerveja, que é apaixonado com cerveja e pede ele para imaginar uma cerveja com o máximo de detalhes possível. Ele vai te detalhar lá, por exemplo, algo que demonstre que ela está trincando, ela está gelada, algo que ela está saborosa, né? Então, tipo assim, todas essas características formam uma imagem, né? Então, como que a gente pode trazer essa imagem para um design? Para despertar esses mesmos anseios de quem quer aquela, digamos assim, num termo mais de negócio, solução, né? Então, acho que a gente pode ir para um âmbito também quase que de pesquisa, de análise de comportamento, para entender o que de fato move essa pessoa, né? O que de fato essa pessoa quer de fato. Mas ficou claro, ficou bem claro. Essa questão que você falou entra muito no que eu tinha te falado para vocês, né? De destaque visual, né? Que também liga diretamente com o que a Marcela falou sobre as cores. A gente tem essa tendência a ter a atenção voltada para aquilo que é diferente. Então, se a gente está passando ali, por exemplo, num feed cinza, e aí vem um vermelho bem impactante, né? Pelo menos num momento rapidinho ali, a gente prende a atenção, a gente volta a pensar naquilo, né? A gente tem um conceito muito legal na psicologia que é a intuição, né? Ele é bem conhecido assim fora, mas a intuição que a gente tem com as coisas é aquele primeiro momento em que a gente passa a perceber alguma coisa e fazer o julgamento, né? A gente acha que aquilo pode ser bom, a gente acha que aquilo não pode ser bom, né? A gente acha que aquela pessoa é boa pelo que ela está falando ali, a gente acha que aquela pessoa está mentindo pelo que ela está falando ali. Então, a intuição também entra nessa parte do neurodesign, porque também é uma coisa inata. A gente não pensa, nossa, eu vou pensar mal sobre fulano. A gente não pensa isso. A gente literalmente só pensa. Isso. É direto isso. E, assim, é importante ressaltar que 80% das pessoas são mais propensas a ler o conteúdo que a gente traz, por exemplo, uma imagem, depois que ela é impactada. Se essa pessoa não é impactada, 20% das pessoas, dificilmente ela vai parar para prestar atenção, ela vai parar para ler sequer, sei lá, o título ou alguma coisa do tipo. Deu o exemplo do Instagram, que para mim é o mais claro, assim, eu me vejo passando pelas coisas e só parando quando me interessa de alguma forma, quando me chama a atenção de alguma forma. Compartilhamento de conteúdo. Quando vocês acham que acontece o compartilhamento de conteúdo? Geralmente, assim, o que eu visualizo é em relação quando a gente vê uma postagem que a gente postaria, entendeu? Tipo assim, não, isso eu falaria, isso eu postaria nas minhas redes sociais, e aí você acaba compartilhando, que é como se estivesse subscrevendo o que uma outra pessoa
postou, né? Uhum. É a minha visão. Sabe o que eu penso? Eu acho que está muito ligado também à identificação. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar de negócios e tal, e aquilo representa muito aquilo que eu sou no meu dia a dia, aquilo que eu busco, aquilo que representa a minha pessoa, né? E aí, quase que se torna uma extensão daquilo que eu já sou, entendeu? E aí eu pego aquilo lá que me identificou, eu me identifiquei com aquilo e compartilho, quase como uma extensão de mim mesmo. Eu sinto assim, né? E isso é uma resposta bem subjetiva, né? Igual eu perguntei para vocês, vocês tiveram uma resposta direcionada para o mesmo objetivo, mas respostas diferentes, com, sei lá, vivências diferentes sobre o mesmo assunto. E que é uma coisa que a gente também considera no neurodesign. A gente, igual a Marcela falou anteriormente, a experiência vai ser de cada um, né? Não tem como a gente controlar o que a pessoa vai sentir, definir ali, olha, é isso. Tem como a gente direcionar para que a probabilidade da pessoa sentir o que a gente quer que ela sinta seja mais alta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar na hora de criar. Então, por exemplo, quando a gente faz uma postagem normal, vamos levar em consideração aqui uma postagem normal, por exemplo, para o grupo GSV. Uma postagem de contabilidade, a gente tem ali um esquema de cores já voltado para o cliente, que é de acordo, que conversa com a perspectiva que o cliente quer passar e tudo, né? Quando a gente traz a publicação normal, que seria aquela com uma imagem, um título, né? É uma publicação normal. Ela pode chamar atenção? Pode. Mas quando a gente traz um infográfico, vocês acham que rende mais? Possivelmente. Por quê? Acho que está mais mastigado o conteúdo, talvez, está mais ilustrado. Foi apresentado com um certo método, né? Que seja uma lista, que seja um passo a passo. Eu li uma vez, nunca tirei isso da minha cabeça, que a gente processa muito melhor símbolos, imagens, do que texto, né? Então, quando a gente traz um infográfico, a gente facilita muito o processo e a gente exemplifica, né? Nem exemplifica, mas a gente facilita de fato o processo, colocando visualmente aquele conteúdo, né? O mastiga que a Marcela falou. Sim. Eu acho que é muito mais fácil de você absorver. Sim. Assim, se a gente for olhar do ponto de vista da linguagem, dá para perceber por que isso é mais fácil, né? Por exemplo, até mais fácil você expressar um sentimento através de um emoji, né? Através de uma carinha feliz, do que expressar que você está sentindo aquilo. Porque para você montar uma imagem numa palavra, né? Independente se for uma palavra ou um ícone, a gente pensa por imagem, né? Só que as palavras, por não ser uma imagem, o conjunto delas que tem que formar essa imagem, entende? Então, assim, é mais difícil a gente unir as palavras, porque dependem de outros pontos, por exemplo, depende da memória, né? Você precisa entender, saber o que aquelas palavras significam. Então, exige mais do seu raciocínio criar uma imagem a partir de palavras, né? Agora, se você dá a imagem para o cara, você já deu a imagem, ele não precisa criar nada em cima daquilo, então tem um menor tempo para processar também e é mais fácil processar, resumindo, né? Isso. Aí a gente vai entrar na definição mais legal de todas e que vocês trouxeram de um jeito magistral para mim, que é o que os usuários da web, eles são intuitivos, impacientes e focados em imagem, né? A gente tem que pensar nesse quesito. Eu perguntei do infográfico exatamente por isso. E aí você trouxe isso, Marcela, e o Heitor trouxe essa parte de eu acho que me impactou mais quando foi com objetos, né, cores e tudo. É exatamente isso, né? A chance de um infográfico ser lido, né, ela é de 3 vezes mais do que qualquer outra publicação, né? Teve o dobro de engajamento, tá? Só um dado aqui. A gente tem isso na prática para poder trazer. O infográfico, ele traz isso por quê? Porque ele é uma informação enxuta, a gente tem ali uma imagem, né, normalmente um ícone, alguma coisa do tipo, e um resumo daquela parte ali referente àquele ícone, né? E aí a gente vai fazendo um caminho.
essas coisas chamam a atenção das pessoas. Por quê? Porque é uma coisa leve, é uma coisa que a pessoa não vai ser aquele texto daquele tamanho que a pessoa vai ter que ficar lá e forçando a vista e tentando ler. Por quê? Porque quando a gente está na internet, a gente é preguiçoso. O nosso cérebro é perigoso, não? Preguiça. Desculpa. Perigoso também. Danger. Também, trai a gente mais do que a gente Tem umas imagina. ideias erradas que a gente coloca na cabeça aí que é perigosíssimo. Exatamente. Mas é verdade. Ô, Thales, mas só para pegar o gancho do que você está falando, eu acho que faz muito sentido, né? Principalmente se a gente levar em conta aquela questão do contexto, né? Que a gente já conversou anteriormente, que é o quê? Se você vai para a praia, você vai de biquíni. Se você vai para um baile, você vai de terno, né? Então não significa que é o tipo de pessoa, é o ambiente que exige só aquilo. Por exemplo, você vai para as redes sociais quando você quer relaxar, velho. Agora, se você quer se aprofundar, você pega um livro, você assiste uma aula. Então é a mesma pessoa, só que ela tá numa veste, vamos dizer assim, mais relaxada. Ela quer as coisas mais mastigadas, né? Então eu acredito assim que pensar por esse ângulo é muito importante, principalmente porque a gente está cada vez mais uma sociedade muito informatizada, né? Então, a informação para todo lado, são estímulos muito grandes, e a gente, como profissionais da propaganda e do marketing, a gente tem que pensar em como atingir, né? Onde está o Wall-E. O Wall-E tem que sobressair ali naquela multidão, entendeu? Então, pensar, trazer esses conceitos, entender como que é o comportamento, acho que só nos ajuda a atingir de fato essa multidão aí, porque tem muita gente também querendo falar para eles, vamos dizer assim. É isso. Inclusive, onde está o Wall-E é a CTA mais antiga que eu lembro da minha vida. Assim, acho que é a primeira que eu tenho lembrança na vida. Então vai ser o nome desse primeiro episódio, Onde Está o Wall-E? Fechou? Onde está o Wall-E? E aí, é um nome só bacana. concluindo mesmo, até para a gente passar para o próximo tópico, eu queria ressaltar que eu pretendo continuar trazendo nas próximas semanas esse lado da neuropsicologia aliada com o marketing, até porque eu estou muito fascinado, não vou mentir. Legal demais. Apenas concluindo mesmo, eu sei que vocês entenderam o meu ponto, eu sei que quem está ouvindo com atenção também entendeu o nosso ponto. A gente tem que trazer para a pessoa a sensação que a gente quer que ela sinta, né? A gente não tem certeza de que isso vai acontecer, mas a gente pode aumentar essa probabilidade. Ok. Sim. Mas o foco dessa questão é como a gente vai fazer isso. Então, a gente pode ter o melhor designer do mundo, né? Se ele não pensar como a pessoa que recebe na hora que ele está fazendo, ele não vai estar fazendo uma coisa que seja para um público e sim para ele, né? Sim. Ele não vai cumprir o papel dele. Essa é uma questão muito importante, né? Porque no dia a dia, principalmente o cliente, ele acha que sabe, assim, no sentido assim, eu não quero ou eu não acho bonito. Só que a gente não está falando pro dono da empresa, a gente está falando para os clientes da empresa, né? Então, a comunicação, ela não tem que passar por uma aprovação do que, por exemplo, o dono deseja passar, mas o que de fato vai causar identificação na audiência, né? Então, ter esse pulso firme e saber diferenciar, né? E esse ponto em específico, essa dor que o Thales tocou, muda toda a estratégia, né? Porque no caso aí igual você falou do Gabriel, ele está falando para empresários, então acaba que os dois mundos se parecem ali, né? Porque o contador não deixa de ser um empresário também. Então, vai aproximar, mas num caso em que, sei lá, o dono da empresa está falando para alguém que, sei lá, enfim, o que o público difere muito, fica mais difícil, né? Fica mais difícil da gente fazer essa diferença, né? Às vezes usar um exemplo prático aqui, ó. Quantas bandas fazem seu marketing, sua música para outros músicos? Exato. Hein? Isso. Exatamente. Tô feliz, mas vocês falaram exatamente o que eu queria. Mas a gente entra num assunto delicado aí, que eu acho que nem acho legal a gente explorar, porque a arte já é de outro nível, né?
A gente está falando aqui do marketing, que o marketing ele tem que chegar no outro porque a gente precisa vender. Ele tem que ter a resposta. Então, a recepção é muito importante para o marketing. Mas para a arte, não necessariamente, né? Então, por exemplo, música para músico. Se aquilo está falando da alma do artista, aquilo tem um valor, né? E se for arte de verdade, tem um valor, né? E assim, na arte a gente não preocupa muito com a recepção, porque é a expressão, né? Enfim, aí a gente poderia falar horas sobre a fronteira entre arte e mercado, arte e economia, arte e vendas, e que não seria o caso aqui, pode ser para uma outra conversa. Excelente. Muito bom. Bom, acho que a gente já pode passar para o próximo tópico. Pode, eu declaro como concluído. Eu vou pegar minha outra cerveja, que a minha acabou. Excelente, a minha acabou também, só que como eu vou falar, eu vou deixar para a próxima. Vamos chamar o intervalo, porque tá 10 minutinhos ali, ó. É verdade. Gente, intervalo para cervejinha merecida. Marcela, você já finalizou seu cafezinho? Vou pegar meu vinho aí na volta do intervalo, voltamos. Agora sim! Voltamos após a vinheta. É nóis! E voltamos no intervalo da cervejinha, agora iniciando o nosso segundo tema do nosso podcast. E agora eu vou iniciar um assunto muito interessante, muito solicitado, que é a questão dos anúncios. Como que a gente inicia essa questão dos anúncios? Mas eu não vou continuar com essa voz de locutor, eu vou voltar para minha voz normal. Então, gente, vamos lá, vamos entender como que a gente pode fazer esse processo. Antes de começar, eu gostaria de dizer que marketing não é anúncio. Como assim, Heitor? Que coisa é essa? O que você está falando? Como assim, marketing? Pode falar palavrão. Pode falar? Você permite, Marcelo? Permito. Já passou das 5 horas. Que porra é essa, irmão? Como assim marketing não é anúncio? Tá maluco? Eu achei que marketing... Eu achei que marketing só era anúncio. Como assim? Como assim? E eu te digo, anúncio você pode escolher fazer. Agora, marketing você não escolhe, você está fazendo o tempo todo, né? Então, se você montou sua empresa, seu negócio, e você chegou a pensar assim, meu produto é diferenciado. Se você chegou, vendeu seu produto para alguém e mostrou para essa pessoa quais são os benefícios que seu produto gera na vida dela, o que muda na vida dela, você está fazendo marketing. Infelizmente, olha só, muita gente aí vê o marketing como algo negativo, mas muito por conta da publicidade, os anúncios, né, aquelas manipulações mirabolantes. Mas vamos desmistificar algumas coisas aqui. Então, antes de mais nada, marketing não é anúncio, ok? Marketing ele se faz todo dia na empresa, nos diferenciais do seu negócio, na usabilidade do seu produto, no suporte que você dá ao seu cliente, é toda a experiência com a sua marca. Isso é marketing, né? Agora, anúncios, cara, você potencializar tudo que sua empresa é e você alcançar o máximo de pessoas possíveis comprando essa visibilidade. Você paga para alcançar as pessoas e você utiliza de canais que oferecem essa possibilidade. Então, você pode anunciar no Facebook, você pode anunciar no Instagram, você pode anunciar no LinkedIn, você pode anunciar no YouTube, no Google, onde você achar mais interessante, mas a primeira coisa que você precisa considerar antes de escolher onde você vai anunciar, quanto que você vai investir, o que você vai anunciar, vai ser entender o seu público. Então, o primeiro passo de todos é você entender como funciona seu público. Ô, Heitor, eu acho que pode ficar mais fácil para quem está ouvindo se a gente fazer uma analogia com qualquer tipo de relacionamento, né? Querendo ou não, isso que você está falando se aplica a qualquer relacionamento ou qualquer conversa que é iniciada,
né? Então, por exemplo, se eu vou falar com o padre, a mensagem que eu vou passar para ele tá focada no fato dele ser um padre. Ou seja, eu estou falando para aquela pessoa, então tanto o meio quanto a mensagem muda. Por isso que é importante, né, a gente elencar esse público, porque isso vai mudar tudo, isso vai direcionar, né? Então, se eu estou falando com alguém de mais idade, muda. Estou falando com meu amigo, muda. Muito bem pontuado, Marcelo. Isso vai muito mais além do que os anúncios, né? Isso vai para a gestão da sua empresa, vai para a sua gestão das redes sociais, vai para a forma de você atender o seu cliente, né? Vai na forma de você dar o suporte. Então, por exemplo, seu saque, a gente tem exemplos aqui de saques quase que surpreendentes, né? Você liga lá no Nubank, por exemplo, você tem um atendimento completamente diferenciado. Isso porque eles entenderam o público deles e adaptaram sua empresa para esse atendimento, né? Colocaram o marketing deles até mesmo no saque. Então, esse estudo do público, ele vai direcionar muita coisa do seu negócio. Ele pode, sim, de fato, salvar a sua empresa se for bem planejado. Mas, Heitor, como é que eu consigo entender a fundo o meu público? Eu costumo separar o público por três grandes pontos, né? Informações, digamos, demográficas, informações positivas, digamos, o que motiva esse seu público, informações negativas, né? Aquelas, por exemplo, os medos, as preocupações, os problemas que ele está enfrentando. Então, se você sabe a fundo quais são os problemas que seu público está enfrentando, você é muito mais assertivo para formar uma solução. Quando você entende muito bem o seu perfil de público, então é um público mais jovem, um público mais ali por volta de 40 anos, ou é um público mais velho, e como você vai falar, né? Você não vai falar gírias, né, com um público de 50 anos. Ou você não vai falar de uma forma extremamente formal com um público de 18, 20 anos. Então, você precisa entender quem que você está atendendo e adaptar a sua comunicação para isso, né? Quando você entende as motivações do seu público, você consegue entender o que de fato, dentro da sua solução, vai mover aquele seu público para comprar de você. Se você entende a dor, você entende onde atacar. E se você entende as informações demográficas, você entende como, beleza? Então, o primeiro passo seria entender o seu público. O segundo passo seria escolher o que de fato você vai anunciar. Acho muito engraçado que algumas empresas, elas veem o marketing até como uma forma, vamos torrar uma grana aí e ver o que dá. Às vezes uma empresa tem uns produtos encalhados lá, né? E vamos vender esses produtos aqui, faz uma promoção, faz um marketing, né? Adoro essas colocações, faz um marketing aí para vender esses produtos que estão aqui há muito tempo no estoque, parado. E é muito mais fácil você construir uma estratégia de marketing e anúncio, publicidade, para aquilo que você já sabe que dá retorno, né? Algo já validado, algo que tem de fato retorno financeiro. Porque você está investindo grana, você quer o retorno disso, né? Você quer o retorno disso de alguma forma, né? Então, por que não investir naquilo que de fato dá resultado para sua empresa, né? Aquilo que já está validado. Então, foca naquilo que é seu produto principal e invista nisso para você gerar mais capital e assim, conforme você for gerando capital, você pode investir nesses outros produtos. Então, definido o público, definido o produto, o serviço, você vai entender também onde que você vai anunciar, né? Vai ser no Facebook? Vai ser no Google? Né? Como que avaliar qual que eu devo anunciar? Facebook, Instagram, as pessoas estão ali, né? Elas não estão procurando ativamente uma solução, né?
Eu não estou procurando ativamente uma solução. Então você tem que despertar a necessidade. Você tem que interromper aquela experiência e mostrar uma possibilidade interessante, certo? Então aqui você tem que despertar o interesse. Já no Google, por exemplo, você está lidando, tem as duas possibilidades, né? Você pode anunciar no YouTube ou você pode anunciar no Google. Mas quando você fala para quem está pesquisando, então, por exemplo, vamos colocar aqui uma loja de celulares que quer anunciar. Então, ele tem lá o iPhone 8, sei lá, cinza espacial, nem sei se tem essa cor. de 64 GB. Tudo isso aqui são características que, quando o usuário ele chega para pesquisar, ele vai diretamente naquela solução. Então ele vai lá no Google e vai dizer iPhone 8 de 64 GB na cor tal. E aí ele precisa de se ele vê um anúncio que é exatamente aquilo que ele está procurando, ele vai clicar. Por que não? Ele está procurando aquilo. Entendeu? É uma busca ativa. Né? Então, o primeiro passo para escolher um canal é isso. Se você quer aproveitar uma busca ativa, né, existente, ou se você quer despertar a necessidade daquele produto, a usabilidade daquele produto. Né? E o segundo ponto é onde seu cliente está em maior quantidade. Né? Então, por exemplo, pode ser que no YouTube seu cliente esteja com maior densidade, né, do que no Facebook ou do que na rede de pesquisa do Google. Então pode ser o ponto onde eu vou impactar o maior número de potenciais clientes. Né? Então analisar onde de fato esse meu público naquele perfil está. Né? Então onde que ele está é onde que eu posso utilizar como canal de divulgação. Ok, beleza. Então eu tenho o meu público, eu tenho o meu produto, a minha solução, eu tenho o canal, onde que eu vou distribuir esse anúncio. Agora eu preciso entender quanto que eu vou investir. Sempre, num primeiro momento, a gente não tem cenário, né? Então a gente precisa construir esse cenário. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que você no Facebook você tem que investir R$80 para ter uma venda. Isso é bom ou ruim? Depende de cada negócio, né? E no Google, tipo assim, você gasta o dobro, 160 para uma venda. Isso é bom ou ruim? Depende. Se eu estiver vendendo apartamento. Tá excelente. Né? Gastou 160 para vender 25 mil, sei lá. 250 mil no apartamento de 25 mil. Entendeu? Então, assim, depende muito. Né? Depende muito. Então, você precisa primeiro criar um cenário. Né? Aí a gente, né, uma agência, com profissionais de mídia paga, a gente solicita um mínimo, né, de R$500 para a gente poder iniciar e criar esses cenários, testar segmentações, testar canais, para ver onde dá mais resultado. Né? A gente entendendo esse cenário, então, por exemplo, vamos supor que para ter 10 vendas eu preciso impactar 10 mil pessoas. Né? Tem o CPM lá do Facebook que custa tanto e o CPM do Google que custa tanto. E você avalia qual que vai ser mais interessante. O que é CPM? Então fala para o pessoal aí. O CPM é custo por 1000, né? Custo por 1000 visualizações. Isso eu não sabia. Então aí, por exemplo, vamos supor aqui que para impactar 1000 pessoas, você gasta R$2 no Facebook. Então, para impactar 10 mil pessoas, você vai precisar de R$20. Então é isso, você tem que investir para impactar e fazer 10 vendas, o que realmente é excelente, né? Dependendo do produto. Claro. Vale a pena colocar também, Heitor, que a primeira campanha ela sempre é a mais cara, né? Por quê? Por que mais cara? Você paga mais? Porque você não tem cenário, exatamente isso. Você está precisando dar um tiro maior, mais no escuro, que vai ser mais caro, para você identificar quem que realmente quer interagir com o seu anúncio.
Aí depois que você identifica, você começa a anunciar só para quem, vamos falar assim, levantou a mão que tem interesse, né? E o que seria levantar a mão na prática? Ou visitou sua página, ou assistiu seu vídeo, ou comentou, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele deu o comportamento dele nos deu um indício de que ele tem um interesse, nem que seja longínquo, de comprar, né? Aí que entra também o trabalho do remarketing, né? Porque depois que a gente faz... O remarketing seria você ficar parando anúncio só para quem interagiu. Então faz um primeiro mais aberto, fatalmente vai ser mais caro, mas ao longo do tempo isso tende a se otimizar, né? E a gente saber exatamente qual tiro dá. À medida que se tem dado e tem mais informações a respeito desse lead, dessa persona. Agora a gente já tem, né? O nosso público, o nosso produto, onde que a gente vai anunciar e quanto que a gente vai investir. É bacana, né? Agora a gente precisa entender como que a gente vai atrair essa pessoa, né? Atrair essa pessoa e como que a gente vai, de fato, converter ela, né? Então, a gente vai entrar numa etapa onde a gente vai trabalhar com copyright, a gente vai trabalhar com design, a gente vai trabalhar com vídeo, a gente vai trabalhar com storytelling, uma série de fatores que a gente chama de criativo, né? A gente precisa definir o nosso criativo. Ok, eu vou fazer uma promoção aqui, ó, 50% na cara do cliente aqui, ó, 50% de desconto no curso de marketing digital. Compre agora, é só até hoje, R$23,59, utilizando gatilho de urgência, né? Então, assim, a gente tem ali muitas possibilidades, né? Então, tem ali, por exemplo, a jornada do herói, que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. A gente pode utilizar gatilhos. Então, tá acabando, últimas vagas, só até hoje, R$23,59, promoção imperdível, tipo, todo mundo já comprou, só falta você, a gente pode aprofundar nessa questão de gatilhos. Então, tem uma série de possibilidades, né? Onde a gente pode trazer o nosso criativo. Feito isso, a gente vai trabalhar com uma questão mais técnica do anúncio, né? Eu vou tentar não aprofundar tanto, né, na questão técnica para não ficar complicado, mas a gente precisa entender para quem a gente vai entregar numa maneira técnica. Então, por exemplo, lá no Facebook, beleza, eu sei que meu público, vamos colocar aqui, é empresários entre 25 e 40 anos, que lê a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e mora em Belo Horizonte, entendeu? Beleza. Aí eu vou definir a minha segmentação de anúncio. Uma coisa que é muito, muito observada por grandes especialistas de marketing é a falta de anúncios locais, tá? Então isso é uma grande oportunidade e não é só no Brasil, no mundo inteiro é assim. Então, por exemplo, na sua região, no seu bairro, quantos anúncios você viu de negócios locais nos últimos 30 dias? Né? Eu não vi nenhum. Você viu algum, Marcela? Você viu algum? Pela internet, não. Não, pela internet também não. Agora, pensa, quantas empresas tem ao seu redor? Quantos negócios, restaurantes, tudo, velho. Tem um monte de negócio. Por que você não está sendo impactado? Porque as empresas ainda não se atinaram a isso. Elas acham que vai colocar lá o interesse, vai jogar Belo Horizonte, vai competir com todo mundo e achar que tá bombando. Pois é, o Bill Gates e o Steve Jobs falaram no final dos anos 90, ali na segunda metade, né, da década de 90, eles falaram que ia chegar um ponto em que as empresas iam ter que se virar, porque as empresas que iam estar dentro da internet de forma assertiva,
iam estar fazendo sucesso e as empresas que não iam estar dentro da internet de forma assertiva simplesmente não iam estar fazendo sucesso. Fazer sucesso a gente entende como dar certo, né? Que é o lucro, principalmente. Então, assim, a gente tem aí uma grande oportunidade, né? Que é a questão do local, né? Onde você está. Por que não investir uma boa grana em onde você mora para ser quase que a única opção, né? Ou a melhor opção para o seu bairro, para as regiões próximas de onde você vive, né? Então, segmentação, a gente precisa definir qual que é o nosso público, onde que o nosso público está, o que ele consome, o que ele gosta, e a gente vai afunilando isso, né? Pensa assim, se meu custo é R$2, vamos colocar aqui, para alcançar 1.000 pessoas, 20 mil para alcançar... Não, R$2. 20, vamos colocar assim, para alcançar 50 pessoas, 50 mil pessoas, eu preciso investir R$20. Só que para impactar ela pelo menos umas 5 vezes, que é pelo menos o mínimo, né, para a gente considerar de fato uma conversão, a possibilidade de conversão, a gente está falando ali de 20 vezes 5, 100, né? R$100, certo? Ok, então R$100 para impactar 50 mil pessoas. 50 mil pessoas, tá certo isso? Não, é 10 mil, né? 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Tá foda, né? É difícil. Então, beleza, 10 mil pessoas eu vou gastar R$100. Só que aí, por exemplo, minha segmentação ficou 2 milhões de pessoas. Putz, aí você vai ter que desempenhar uma grana boa, né? Para impactar todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado também com 2 fatores muito importantes. O primeiro deles é o tamanho do nosso público, visando também o nosso orçamento, e também quantas vezes a gente vai impactar cada um deles, né? Senão a gente está tentando... tá jogando azeite em oceano, né? E não faz sentido. A gente tem que ser muito assertivo nessa segmentação, ok? Então, beleza. Olha só o tanto que a gente já evoluiu. A gente tem o público, a gente tem o produto, a gente sabe quanto que a gente vai investir, a gente tem o nosso criativo, a gente tem a nossa segmentação. Agora é disparar o anúncio, né? E a gente dispara o anúncio. Só que tem um outro ponto, que é para onde que eu vou levar essas pessoas? Para onde que eu vou levar essas pessoas interessadas no meu produto, no meu serviço? Aí a gente tem várias opções, né? Então a gente pode, por exemplo, né, algumas opções. A gente pode mandar para elas enviarem uma mensagem para a gente, ou para o nosso WhatsApp, ou para o Messenger, né? A gente pode jogar para o nosso site e gerar tráfego por lá. A gente pode... criar uma página de vendas. Criar uma landing page, né? Uma página de vendas, onde aquela página tem um único objetivo de te converter. E você coloca lá, preenche os dados do formulário e boa. Agora, Heitor, para quem está começando mesmo, né? Porque assim, eu vejo que você conseguiu dar uma visão geral, né, desse início. E considerando que a pessoa que está ouvindo e que está se beneficiando desse conteúdo, ela também esteja começando na internet, pelo menos, né? Uhum. Eu acho que uma das formas mais fáceis, assim, de começar é a partir do WhatsApp, que é algo que você não precisa criar uma página e tal. Então, um anúncio, né, focado para o WhatsApp, ou até você pode citar outros canais aí, se você pensar, que sejam assim mais fáceis, mais à altura da pessoa, mais práticos, né? Tem 2 caminhos que eu acho muito interessantes e fáceis da gente começar, que é mandar para o WhatsApp, né? WhatsApp, muito interessante. Então, lá no objetivo de campanha, você está iniciando lá a sua campanha, você coloca lá o objetivo, enviar mensagem, e quando você for configurar o anúncio, você seleciona lá o WhatsApp para você enviar a mensagem direto para o seu WhatsApp. Inclusive, olha só, tem que ser o WhatsApp Business, tá?
Não pode ser o WhatsApp normal. E tem outra Eu vou possibilidade fazer a também, que é os pergunta, mas é formulários só direto. para ter a Oi. explicação clara. Manda aí, por que só o WhatsApp Business? Não sei. É uma convenção, né? Deve ser isso, uma regra que eles criaram. Gente, vocês vão entender quando vocês começarem a anunciar que o Facebook é muito chato, entendeu? Ele é muito chato, ele é muito irritante. Tem um monte de coisinha assim que é do jeito dele, entendeu? Sim, E a gente não tem nem o que opinar. Fala assim, uai, por quê? Quase que o Facebook fala assim, porque eu quero. Você vai falar o quê? Eu tem sou detalhes Facebook. muito importantes no Facebook, assim, que quando a gente para pensar é meio besta, mas eu entendi que o Facebook ele recusa quando são anúncios muito bruscos, né, de direcionar demais a pessoa. Ele não quer que a gente direcione. Por exemplo, o Facebook tem uma proibição a setas no anúncio. Não permite setas, né, porque trata isso de uma maneira assim, olha, esse marketing é muito brusco, você não deve fazer isso. Você está maltratando a pessoa. É sempre bom, gente. Exatamente. É sempre bom a gente, quando a gente for anunciar, aquelas estratégias manipuladoras e tudo mais, e é isso, é aquilo, eu vou manipular a mente das pessoas e tudo mais, aquele marketing cabuloso que todo mundo fala e todo mundo meio que odeia, assim, no fundinho. Não pode, tá? Não pode. Isso é contra as regras do Facebook, você tem que ter muito bom senso e saber utilizar a ferramenta aí de acordo com as suas políticas de uso, tá bom? Você tentar isso também, ok? Tudo bem. Mas você tendo uma oferta clara, um benefício claro e for anunciado, não tem erro. O Facebook vai adorar receber seu dinheiro e te dar clientes. Bom, então é isso, pessoal. É um panorama geral. Acho que eu consegui esclarecer, né? Esclarecer algumas coisas para vocês, com vários erros de português. Mas é isso. Esse seria o primeiro passo para a gente anunciar. E agora vamos dar início à nossa terceira etapa da nossa reunião, da nossa... Bora chamar o intervalo. Podcast. Vamos para o intervalo. Eu ainda tenho cerveja aqui, então não vai ser um intervalo de cerveja. Vamos para o intervalo e voltamos já. O tema? Um cafezinho e 10 regras para se aceitar um cliente na sua agência. Vamos lá, com Marcela Seques. Voltamos já. E estamos de volta para o nosso quadro sobre marketing digital. A gente já falou sobre neuromarketing, um assunto super interessante. Neurodesign. Alice, Henrique, neuromarketing, neurodesign, tudo que faz a gente entender como funciona a nossa mente. E também falamos sobre anúncios, né? A diferença entre marketing e publicidade e também como pensar estrategicamente o seu anúncio, né? Seu primeiro anúncio. Vamos começar a anunciar. E agora nós iremos dar um próximo passo. O assunto que iremos entrar agora é um cafezinho e 10 regras para se aceitar um cliente na sua agência. Agora, com a sua palavra, Marcela, por gentileza. Thales, eu acho que o apresentador ficou bêbado. Não é possível. Não, mas bêbado com 2 cervejas só, então. O trem tá bom demais na quarentena. Tem 2 meses que eu não tomo álcool. Ai. Já tá rindo à toa, mas vamos lá. Ao que interessa. Então, esses 2 assuntos eu recolhi primeiro de uma aula do Ícaro de Carvalho, né, que eu sou aluna dele, e tem uma muito famosa dele chamada Um Cafezinho. E com o primeiro capítulo, posso confirmar se é o terceiro mesmo, do livro Confissões de um Publicitário, David Ogilvy. Ele é um grande publicitário lá dos Estados Unidos, ele é escocês, e famoso porque ele conseguiu criar uma agência com 3 mil clientes. Então ele é um ícone assim, da publicidade, é um dos grandes empresários da área e ele é muito bom de propaganda também. Esse Um Cafezinho, eu até subscrevo, é o mesmo título da aula do Ícaro,
e eu queria começar falando a respeito desse ponto, que é o quê? Quando alguém que está interessado no seu trabalho, né? Então, um prospect, que a gente chama, alguém que pode ser o seu futuro cliente, quando ele chega assim, e aí, vamos tomar um café, vamos conversar, deixa eu entender o que você faz, ou senão vamos tomar uma cerveja, por isso o nome é um cafezinho. Quando um futuro cliente, um possível cliente te chama para tomar um cafezinho, você deveria acender um sinal de alerta. Por quê? Porque geralmente esse cara que te convida para tomar um cafezinho, ele, pelo fato de ele não ter chegado direto ao ponto, né, e ele ter querido te encontrar, pagar um café para você, possivelmente ele não vai pagar pelo seu serviço, tá? Porque quem está interessado em pagar pelo seu serviço já chega falando, oi, eu tô com essa demanda, você atende esse tipo de demanda, você poderia me passar um preço, um orçamento, a gente poderia fazer uma reunião inicial? Isso é a abordagem de alguém que realmente quer fechar, né? Agora, alguém que não quer fechar e vê, principalmente, né, se você for um dono de agência, assim, que tenha uma propriedade no que está falando, tem um certo mérito no mercado, uma relevância, as pessoas vão se aproximar de você e, fatalmente, você vai receber alguns convites para algum café, né? Porque você vai começar a ser visto como referência. E, assim como isso é bom, porque te atrai clientes, atrai bons clientes, né? Porque você está em evidência, isso também atrai pessoas que querem entender como que você fez isso, mas eles querem entender de graça, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que se atentar. Quando alguém te chama para tomar um cafezinho, na maioria das vezes eles querem o quê? Conversar por horas seguidas, entender como que você fez aquilo, ele vai te fazer uma série de perguntas, vai tirar informação de você, você vai dar porque você acha que, né? Você ingenuamente acha que quanto mais informações você dá, mais você vai conseguir convencer ele a fechar com você. Você acha que quanto mais educado você for, mais chance você vai ter de fechar a venda, só que é o contrário, tá? Quanto mais você abre seu jogo numa negociação, quanto mais você abre o que você tem, diminui drasticamente a chance de você fechar um negócio. Dito de outras palavras, em uma negociação você tem que dizer o menos possível, você tem sim que se portar como um profissional, como alguém que tem autoridade no ramo, um especialista, mas você não pode entregar um ouro, o ouro, né? Que é o que você realmente faz. E aí, nesse do cafezinho, ele dá uma série de dicas, assim, do que você pode. Você pode aceitar o convite, mas desde que você cerque, né? Uma das maneiras de cercar é o quê? Fala, olha, eu só tenho 40 minutos, então você cerca o tempo. Você fala para ele que seu tempo é escasso, você fala que só tem aquele tempo para conversar. Outra forma de cercar é o quê? Fazer uma reunião, uma chamada por videoconferência antes de vocês se encontrarem, para coletar um briefing do negócio desse prospect, que aí você vai conseguir colher informações para já desenvolver uma proposta e nesse café você chegar com a proposta. Então, não perder tempo, assim, acho que, principalmente no início, a gente acredita muito que mostrar que sabe é o que vai fazer vender, só que isso só afasta, de fato, né? Por quê? Pode gerar na sensação dessa pessoa que está conversando com você que ela já captou tudo que ela precisa fazer e que ela tem condições de pegar e fazer, porque as ferramentas estão disponíveis, né? Ela não entende o seu real valor quando você abre demais. Ela acha que ela pode, sim, chegar no Facebook e anunciar, vendo um tutorial, né? Porque ela já colheu o passo a passo com você ali, né, em 4 horas de conversa. Então, o ideal é você sempre conduzir essa conversa a seu favor. Não deixar ela aberta, seja temporalmente, né? Ou seja, delimitar o tempo. Se for possível, fazer uma reunião anterior em que você chegue lá presencialmente já com o contrato, falar assim, vamos assinar? E aí? Se você, eu faço isso sim, mas eu faço isso tudo que você quer. Toma aqui o meu orçamento. E não aprofundar de como que ele tem que fazer, se é por esse caminho. Só falar, eu faço sim. Isso eu consigo te atender. Dessa e dessa forma, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em pessoas que se aproximam e, de fato, não fecham. Por quê? Acho que a gente já viu, assim, todo mundo que já teve contato comercial já viu aquele tipo de vendedor que fica 5 reuniões para fechar
e não fecha. Fica 5 reuniões reunindo com o cliente. Fala, vai fechar, ou com o prospect. Vai fechar e no fim não fecha nada, né? Por quê? Porque não é a melhor forma de conduzir uma negociação, certo? A maioria dos prospects que aproximam da gente, eles não querem fechar. Eles querem recolher informação, eles estão receosos, né? Então, quando você de cara já diz, é isso, não tem que ter medo de dizer, eu só tenho esse tempo, é isso que eu tenho, você quer? Entendeu? Não tem que ter medo de se impor dessa forma. Por quê? O cara que quer, ele vai falar, não, beleza, vamos fazer. O cara que não quer, ele já sai. Então, você ganha liberdade. Você não precisa ficar investindo seu tempo, seu deslocamento, seu dinheiro em 5 reuniões que no final só vão te causar frustração. Você ficou conversando, gastando saliva com alguém que não quer levar a sério o que você está fazendo. Então, acho que se portar dessa forma, além disso tudo que a gente já falou que é positivo, ele traz o principal de tudo, que é o meu tempo é escasso, né? Eu tenho mais o que fazer, eu sou ocupado e eu dou valor para o que eu faço. Então, sem falar, só de se colocar dessa forma, você se valoriza, né? Você fala assim, não estou aqui para brincadeira, não sou seu amigo, não estou aqui para conversinha. Então, lógico que você vai falar educadamente, mas sempre delimitando. Então, esse um cafezinho, o Ícaro mesmo já falou que incorreu muito nesse erro. Durante muito tempo, ele tinha medo, inclusive, de se colocar dessa forma, e ele viu que é a melhor forma, é a forma mais otimizada de você converter. Baseado nisso, eu relacionei com 2 assuntos 2 abordagens que eu estava estudando essa semana, com o livro do David Ogilvy, né, que é esse publicitário que eu já falei, que ele dá 10 passos, 10 pontos que a gente tem que considerar antes de aceitar um cliente. Porque pode parecer estranho isso, pode parecer que qualquer empresa quer cliente, mas quando se trata de marketing, né, marketing é uma relação que dura meses, né, e anos. Se tudo der certo, é isso que a gente quer, que ela seja duradoura. É diferente de você ir lá fazer um projeto, montar uma logo e entregar, o cara nunca mais vai te encher o saco. Quando você aceita fazer o trabalho de marketing para uma agência, você abre naturalmente uma relação com aquela empresa, uma relação que tem que ser duradoura, porque senão o marketing falhou, se você não trouxe resultado. Além de tudo, quando você anuncia, você vai conviver muito com aquele cliente, você vai de fato se aproximar daquele cliente. Então, só isso já justifica o fato de que a gente tem que sim pensar antes de fechar, porque vai ter cliente que ele é tão chato, te causa tanto problema, que não vale o dinheiro que ele está te pagando. Então é melhor você ter mais tempo para focar em outras coisas, uma cabeça mais liberada para trabalhar com clientes que são bons, do que ficar trabalhando com gente que é difícil de andar para frente. Então acho que esses 10 pontos, eles nos exemplificam e ilustram bem a questão do que a gente tem que perceber antes de contratar. Parece estranho, tipo assim, eu vou ficar escolhendo o cliente, mas não é. É para o nosso bem, é mais essa postura mesmo de valorizar o nosso serviço e o nosso tempo. Então, pegar projetos que realmente têm potencial. Um ponto que eu gostaria de acrescentar, Marcela, quando o cliente vê valor no seu serviço, ele paga mais e te deixa trabalhar. Exato. Esse é um dos pontos. Se você abre o jogo, se você mostra que, tipo assim, às vezes, por você ser especialista no assunto, você vê com tanta clareza que você acha que é simples. E você consegue transmitir de uma maneira simples, né? Só que até chegar nesse ponto de simplicidade no conhecimento, é muito estudo, é muito teste, é muita experiência, é dar na cara com erro, é entender, é experienciar, de fato, a função de especialista, né? Uhum. É muito difícil a gente trabalhar com quem não enxerga valor, de fato, naquilo que a gente está entregando. E, normalmente, esse cliente que não enxerga valor, ele vai dificultar muito o processo. Ele vai questionar por que tem que aumentar a verba, sendo que está dando ROI, entendeu? Ele vai questionar cada processo, cada situação, ele não vai te deixar trabalhar, tem que ser tudo do jeito que é dele. Você pode ser o especialista, pode ser o consultor, mas tem que ser de acordo com quem não é, né? Com o dono da empresa, com a cabeça do dono da empresa, entendeu? Então você se limita completamente. Quem vê valor no seu trabalho vai colher frutos muito melhores,
vai te deixar trabalhar e você vai receber muito mais por isso. E né? tem um Então, ponto que é benefício. muito... tem um ponto que é muito crucial, que é o quê? Todo mundo fica desanimado de trabalhar com uma conta ruim, né? Uma conta que o cara só te enche o saco, te liga fim de semana, te deixa em paz. Você fala um negócio, ele não atende, ele não aplica, ele não escuta. Isso vai minando até a sincronia, né? A sincronicidade aqui nossa, do time. Isso é ruim de vários aspectos. É um dinheiro que não vale a pena, é um dinheiro que está contaminado, vamos dizer assim, né? Não vale a pena. É melhor a gente ter mais paz, trabalhar pela mente, focando em bons clientes, né? Que os bons clientes, eles crescem junto com a gente, eles impulsionam a gente, né? Não fica Se for olhar atrás. bem, Marcela, a grana que um cliente ruim paga, né, e o tempo e desgaste que ele gera, você pode converter isso em inovação, em tempo despendido em outros projetos, gerar mais rentabilidade para esses outros projetos e fazer upsell. Entendeu? Exato. Então, assim, meio que não justifica, né? Meio que não justifica você ter um cliente tão tóxico assim, que só te atrapalha o desenvolvimento da equipe, né? Não justifica, eu acho assim, irracional, não é nada inteligente. Eu sou bem assim, eu me difiro totalmente do tipo de gestor, de agente de marketing que acha que tem que pegar qualquer trabalho, entendeu? E coloca para o time realizar e foda-se. Não é assim, não. Eu acho que isso é totalmente burro, né? Trabalhar de forma mais otimizada vai gerar mais bem-estar e, às vezes, até mais dinheiro do que ter uma equipe extensa para pegar qualquer trabalho ruim, que vai para o cliente, volta 5 vezes, aí nisso você gasta 2 meses em refação, só porque o cliente é difícil, né? Cada hora ele quer uma coisa, enfim. Baseado nisso, eu consegui fazer essa relação entre 2 conteúdos que eu estudei. E aí eu trago esses 10 critérios, né? Então, o primeiro, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque isso é muito importante, né? E a gente vai começar a olhar para isso daqui para frente com mais profundidade. Então, o primeiro é o quê? A gente tem que aceitar um cliente que a gente se orgulhe de anunciar para ele. Então, por quê? O marketing, você não consegue ficar dissociado do que você anuncia, porque senão você não está ali, você faz a coisa mecanicamente. Só que para você realizar um bom marketing, você tem que se colocar no lugar do cliente. Para se colocar, você tem que se sentir confortável naquele lugar, né? Então, uma equipe que não concorda, não se orgulha de anunciar, por exemplo, uma empresa que esteja explorando ou esteja envolvida com esquema de corrupções, ou até uma empresa que trabalhe com um tipo de serviço que não nos orgulha, então é um caso a se pensar. É um caso assim que se entra em conflito com os nossos valores, com o que a gente acredita, você vai fazer aquilo meio arrastado, é um caso a se pensar. Então, esse é o primeiro ponto. Orgulhar das empresas que a gente... Só estender esse ponto, que às vezes não é só a empresa, tá? Às vezes é os gestores dessa empresa também. Entendeu? Se a gente não tem uma compatibilidade com o gestor, com a pessoa que a gente vai trabalhar no dia a dia, cara, isso aí é um prato cheio para dar errado. Fato. O segundo ponto é o quê? Quando a gente pega uma nova conta, a gente tem que acreditar que a gente pode fazer um melhor trabalho do que já foi realizado para eles. Mesmo que a gente não conheça qual agência já atendeu eles ou qual equipe de marketing já atendeu eles, a gente tem que olhar para o que já foi feito e falar, não, eu consigo fazer algo melhor. Então, eu tenho um valor a te dar. Por quê? Se você pega uma empresa que veio de uma agência muito boa e que você olha lá, nossa, eu não mudaria nada, ou eu mudaria pouco daquilo, ou eu concordo muito com a abordagem que eles estão realizando, você corre um risco de sempre ser comparada. Tipo, não, mas a que eu tinha era melhor, a que eu tinha fazia isso, a que eu tinha me atendia. Então, isso é muito ruim. É difícil de alcançar, porque já entra no campo das expectativas. E é algo que o cliente já experimentou. É sempre pegar um cliente que a gente acha de fato que vai agregar. O terceiro ponto é ficar longe de produtos e empresas que vêm perdendo vendas. Isso a gente viveu na prática. Eu não vou citar o nome aqui, né, porque é antiético, mas vocês podem perceber, mais o Heitor, que ficou mais próximo dessa conta, que o quê? Quando uma empresa ela vem num declínio de venda, tem 2 motivos só. Ou por uma má gestão, falta de liderança, ou porque o produto é ruim. Entendeu? Então, você chegar
numa empresa que há muitos meses vem decaindo em vendas, você naturalmente não tem, você vai ficar de mãos atadas, porque o time de marketing ele não consegue entrar no campo administrativo. Então, se o gestor não consegue mandar e desmandar lá na própria equipe, não consegue liderar a própria equipe, vai ser uma bagunça generalizada, vai ter falha de comunicação por todo lado, todo mundo querendo colocar a culpa nos outros, não tem uma unidade, né? Então, entrar numa empresa que esteja em baixa, ela é muito ruim, porque o fato dela estar em baixa demonstra esses dois aspectos, né? E aí, outra coisa é que eles ainda vão depositar em você a última esperança deles. E isso não funciona, porque marketing não é mágica. Marketing é um trabalho que é construído a longo prazo e que depende muito do engajamento desse cliente. Uma coisa que eu gosto de pensar é o marketing a nível de negócio, né? Marketing a nível de estruturação empresarial, planejamento empresarial, estratégia de negócio, né? É muito comum a gente ver empresários separando as duas coisas, né? Uma coisa é minha empresa, né? Uma coisa é minha empresa, meu produto aqui, atendendo meus clientes e tal, fazer o caixa, isso e aquilo, emitir nota fiscal, minha empresa. Outra coisa é fazer o marketing dessa empresa. Só que, velho, não está separado, entendeu? Não está separado. O marketing já existe mesmo sem uma equipe de marketing, né? Então, se a gente não tem uma gestão que consegue enxergar o marketing a nível de negócio, né? Consegue enxergar o marketing como um aliado dentro da sua estratégia empresarial, esse gestor ele vai ter muita dificuldade, muito obstáculo, né? A gente, como agência de marketing, a gente entrar numa empresa que está assim, ela está totalmente bagunçada lá, né? A gente só vai entrar nessa bagunça, não vai conseguir organizar, porque a gente não é dono, vai começar a entrar numa seara que não nos cabe, que não custa o valor que eles nos pagaram, então fica muito complicado e só gera frustração no final, né? A gente pode viver algo nesse sentido. O quarto ponto é: se afaste daqueles clientes que não querem que você tenha lucro. O que significa isso na prática? Ele quer que você faça vídeo, campanha, conteúdo, poste no outdoor. Ele quer tudo, mas ele quer pagar o menor preço. Menor preço é o quê? Ele quer pagar R$800. É impossível, eu não vou ter lucro com isso. Só as horas desempenhadas ali não paga. Então, o cliente que tem essa visão, ele tem uma visão mais exploratória, assim, de tipo, faz tudo pra mim de graça. É uma postura de quem não quer ganhar junto e é uma postura que mina também a empresa, né? Ele tem que entender, você tá pagando por isso, isso tem valor de mercado. Isso vale lá. Se eu vendesse para qualquer outra empresa, valeria. E eu preciso ganhar algo em cima, porque é assim que as empresas sobrevivem. Eles precisam do lucro para poder reinvestir, para poder crescer, enfim. E isso é um ponto tão delicado, né? Um ponto tão delicado que gera um desconforto muito forte para trabalhar, né? Quando eu estudei negociação, a gente sempre fala, né? A gente sempre entende que a melhor negociação é aquela que é ganha-ganha, né, dos dois lados. O maior interesse do cara que está no marketing, se ele estiver fazendo um trabalho sério, né, é fazer a empresa crescer, porque dessa forma ele também cresce junto. Mas se ele já entra sendo diminuído pela empresa, sendo desvalorizado pela empresa, explorado pela empresa, onde está a negociação ganha-ganha nisso? Exato. Né? E, além de tudo, essa postura indica um ponto crucial, que é o quê? Se ele não quer pagar, é porque ele não vê valor. Se ele não vê valor, ele vai te encher o saco. Entendeu? E se ele não vê valor, nada do que você fizer vai estar bom. Porque ele não valoriza aquilo. Ele não quer aquilo. Ele tá te pagando de raiva. Sei lá, porque falaram que... Entendeu? Então, é super... Não é saudável e é o tipo de cliente que a gente tem que afastar. Certo? Então, agora a gente passa pro quinto tópico, o quinto critério, que é o quê? Tudo bem, você pode aceitar sim pegar uma conta que não te dê lucro, desde que ela seja uma grande oportunidade. Então vamos supor que uma grande empresa de São Paulo que possa nos indicar
possa abrir para nós o mercado de São Paulo, ela queira, né, fazer uma oferta assim, que não seja bom para a gente, mas que tenha a possibilidade, se a gente entregar, ela abrir um mercado lá para São Paulo, o mercado que a gente visa. Então, esse tipo de estratégia, ela é cabível, tá? Se você pegar uma empresa, desde que ela te dê um valor a longo prazo, é como se fosse um investimento que você está fazendo ali, né? Você sabe que a empresa, ela vai te abrir portas, vamos dizer assim. Por fim, o relacionamento com o seu cliente tem que ser bom, né? Então, aquela coisa, às vezes você até se identifica, o Heitor até já citou, você até se identifica com o ramo, com a empresa e tal, mas o cliente, o relacionamento dele não é bom. Então, com ele não é bom. A pessoa mesmo que vai representar não é boa. Então, isso também é um fator negativo. Evitar os clientes que consideram que o marketing é algo marginal, ou seja, é dispensar. Na crise, é o primeiro setor que eles fecham. Então, evitar esse tipo de crítica que o Heitor falou, marketing é a empresa, né? E clientes que sim só colocam e dificultam o nosso trabalho. Por fim, o 8º ponto, dar preferência para produtos e serviços já testados. É muito difícil a gente acertar em marketing com um produto que está em validação ainda. Talvez pegar uma conta que o produto está sendo validado gere frustração, gere muita expectativa para ajudar a gente. Se o marketing dependesse do futuro do produto. Então, estou vendo uma situação aí, né, Marcelo? Mas nesse caso é parceria. Uma situação aí, vamos ver. Parceria é diferente nesse caso, eu acho que é diferente. Dá preferência para produtos e serviços já testados. O cara já vende, já fatura, ele já tem uma estabilidade. Então ele já testou e já validou. Já dá algo que então, as pessoas... Exato. Mais tranquilo. Isso é importante. Já compraram dele esse fica produto. Mais fácil. Então tá fica mais fácil até de identificar para onde... se tem um público de fato, né? Então esse é outro ponto. O 9º aspecto. Nunca aceite associações como cliente. Por quê? Ixi. Associações nunca tem um dono só. Tem um diretor, mas eles têm que levar em votação, conselho. Porque são em conselho. E aí tem várias pessoas, vários objetivos, porque um quer focar em marketing, o outro quer focar, sei lá, em aumentar o time comercial, e aí eles ficam discutindo. São várias pessoas, vários tomadores de decisão. A gente não consegue conversar com uma pessoa só, porque ela não tem o poder de decidir. Nem todo mundo concorda com o objetivo principal da pessoa que nos contratou. Tem uns que não querem investir em marketing, nem quero saber desses números, nem queria que contratasse. Né? Então, há muito conflito e o pior de tudo, eles têm pouco dinheiro, porque a associação, eles vivem com o dinheiro dos associados, né? Com as assinaturas dos associados. Então, além de ter todos esses conflitos, eles geralmente não estão dispostos a investir em marketing, né? Do jeito que tem que ser. E por fim é o quê? Tudo isso aqui que a gente citou, os 9 pontos anteriores, a gente vai ter que ter uma percepção aguçada durante a negociação para perceber, né, se o cliente encaixa ou não no perfil que a gente considera ideal. Mas a gente só vai ter a real dimensão, se ele se encaixa ou não, quando a gente encontra com ele e conversa com ele, né? Então, por fim, nessa última conversa, e também vale linkar com o assunto inicial do cafezinho, é o quê? Escutar mais do que falar. Deixa o cara falar, deixa ele mostrar, para você também ter uma dimensão mais clara de quais são as intenções dele, né? De aonde ele quer chegar e de como que você pode ajudar. Então, numa negociação, sempre fale menos e escute mais. Isso também demonstra certo domínio, demonstra que você não está precisando provar nada para ele, demonstra que você já é estável, que você não precisa, você quer ele, mas a sua vida não depende dele, a vida da sua empresa não depende dele. Então, quando você fala menos e demonstra menos empolgação, você transmite isso para o cliente, que você está mais tranquilo, que você já está bem, uma situação confortável e que o que você fizer dali para frente só vai agregar. Não, é algo assim que você quer fazer para gerar valor, mas não é para você comprar janta, entendeu? Então, esses são os aspectos que eu queria passar aqui hoje. Eu acho que é muito interessante a gente ter essa visão, né, desmistificar um pouquinho essa ideia de que qualquer cliente é válido, qualquer dinheiro é bem pago. A gente deve aceitar qualquer condição de trabalho, né? Não conheço, inclusive, as 2 pessoas que eu me baseei para pegar as informações e são muito bem sucedidas na área, né? E não conheço nenhuma grande empresa
que a longo prazo durou e foi realmente uma referência, que não levaram esses 2 pontos aqui que a gente conversou para frente, e levaram muito a sério. Então é isso. Queria levar em consideração aqui, de uma maneira bem sucinta, essa parte de não demonstrar empolgação. Vocês podem contar comigo, tá? Ai, meu Deus. Então tá bom, né, gente? Foi uma conversa muito boa, agregou bastante aí, esclareceu bastante dúvida. Marcela veio com um assunto muito interessante, que agregou muito, né, para a importância do marketing numa empresa, né, a nível de negócio, a nível estratégico, e como que a gente pode trazer bons clientes para crescer junto e, de fato, a gente prosperar, né? Todo mundo ganhar dinheiro, todo mundo ser feliz, todo mundo ter uma situação confortável. Então é isso aí, gente. Vai finalizando esse episódio, esse primeiríssimo episódio com chave de ouro. Muito obrigado pela sua participação, Marcela. Muito obrigado pela sua participação, Thales. Muito obrigado pela sua participação, Heitor, também. Você é fera. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais.